Daniele Biondo Crossetti, advogada, mulher guerreira. Ela tem sua coluna diária aqui em nosso programa. E eu estou abrindo espaço para a doutora Daniele. Doutora Daniele, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, JP. Boa noite aos nossos amigos e amigas do Jornal do JP. Eu sou a advogada Daniele Biondo Crossetti e esse é o nosso Direito ao Ponto, sua dose diária de informação e cidadania, onde a gente explica para você tudo o que você precisa saber sobre os seus direitos. Jota, o tema de hoje é direito de família. As entidades familiares hoje adotam várias formas, mas a lei evolui de acordo com a sociedade e, atualmente, a sociedade conjugal é descrita como a união de duas pessoas que envolve a comunhão patrimonial e o vínculo pessoal, baseada no vínculo afetivo, econômico, social e moral. O casamento prevê regras sobre a constituição de patrimônio, cuidados com a prole, coabitação e fidelidade recíprocas, assistência, respeito e consideração mútuos. Hoje nós vamos tratar sobre o regime de bens no casamento. Só existem duas formas de dissolver o casamento: pelo falecimento de um dos cônjuges ou pelo divórcio. Por isso, é muito importante, antes do casamento, os nubentes estudarem muito bem o regime de bens que eles querem adotar. As maiores dúvidas que a gente recebe no escritório, quando as pessoas buscam informações sobre a dissolução do casamento, é como ficará a situação dos bens e das dívidas contraídos na constância do casamento. No Brasil, nós temos 4 regimes de bens: comunhão total de bens, separação total de bens, comunhão parcial de bens e participação final nos aquestos. O regime legal atualmente é o da comunhão parcial e não necessita da realização de um pacto pré-nupcial. Os demais regimes exigem a realização do pacto porque são regimes com especificidades mais inclusivas ou restritivas, das quais as partes precisam estar muito bem informadas. Ainda que seja possível a alteração do regime de bens na constância do casamento, mediante um processo judicial, o ideal é estudar o regime de bens e definir por ocasião do casamento. A escolha do regime de bens, Jota, muitas vezes define o sucesso ou o fracasso de uma união. O que é importante o nosso ouvinte, a nossa ouvinte saber é como será feita a partilha de bens em caso de um divórcio para cada um desses regimes. Por ser o regime legal, nós vamos falar primeiro do regime da comunhão parcial de bens. Nesse regime, só vão para a partilha de bens os bens onerosamente adquiridos. E o que é isso? São aqueles que são comprados e pagos pelo casal durante o casamento. Tá? E aqui não importa nem o nome de quem está o bem, nem mesmo quem pagou mais, quem pagou menos, quem estava trabalhando, quem não estava, é metade de cada um. Não entram no patrimônio comum herança, porque é um bem que veio gratuitamente para uma das partes, e bens que já eram de propriedade da pessoa antes do casamento. Dívidas também entram na partilha e só poderão ser lá computadas nessa partilha e compensadas se forem contraídas em benefício da família. Dica de ouro do direito ao ponto: presta atenção neste regime de bens. É muito importante que, se você já tinha um bem que era seu, que você adquiriu, que veio para o seu patrimônio por herança, mas que já era seu antes do casamento e que não faz parte dessa comunhão, e você eventualmente vendeu esse bem para adquirir outro na constância do casamento, registre que esse dinheiro era exclusivamente seu na documentação do novo imóvel. Você vai conversar com um advogado, vai lá no cartório e vai colocar uma cláusula dizendo: fulano de tal contribuiu para a aquisição deste bem com tantos R$1.000 que eram do seu patrimônio exclusivo, uma sob rogação do bem que ele vendeu em tal data que tinha tal valor. Isso é muito importante, sabe por quê? Porque você precisa registrar que esse dinheiro era exclusivamente seu. Porque se acontecer um divórcio, se acontecer uma partilha, você garante a integralidade desse valor e você não precisa partilhar ele, tá? Outra coisa muito importante no regime da comunhão parcial de bens: quando se tem
dívidas. Preste atenção naquelas dívidas que estão sendo contraídas, converse, dialogue, cartão de crédito, porque isso pode virar uma bola de neve, pode complicar muito lá na partilha de bens. Mais um ponto importante, isso vale para o regime de comunhão parcial e para o regime da comunhão total de bens. Você construir um bem num terreno que não está no seu nome, não está no nome do seu cônjuge, terreno do sogro, terreno da sogra. Cuidado! Junte documentos provando quanto dinheiro foi gasto naquilo ali, porque o que você constrói de benfeitoria num bem imóvel que não é seu, é absorvido por aquele bem imóvel. O que pode acontecer é você ser ressarcido do valor que você investiu naquele bem. Por isso é importante você se documentar, tá certo? Agora nós vamos falar da comunhão total de bens. Comunhão total de bens é tudo, bens presentes, passados, futuros, tudo faz parte do patrimônio comum. Num divórcio é 50% de todos os bens para cada um dos ex-cônjuges. Dica do direito ao ponto. Caso você, que não é o nubente, que é o sogro e a sogra, não queira que os seus herdeiros dividam os bens imóveis que você deixar para eles pelo regime de bens do casamento. Grave esse bem com cláusula de incomunicabilidade. Assim, eles não entrarão numa partilha em caso de divórcio. Regime da separação total. Como o nome já diz, aqui não tem partilha em caso de divórcio. O bem de cada um é só dele, só pertence a ele, só ele administra, seja ele adquirido por qualquer meio. A responsabilidade e administração dos bens, bem como as dívidas de cada um, só pertence a ele. A separação de bens pode ser de duas formas. Separação convencional, que é quando o casal vai lá e adota por vontade própria, uma escolha deles, ou a obrigatória, que tem que ser aplicada em caso de casamento, quando um dos cônjuges ou os dois tiverem idade igual ou superior a 70 anos, ou seja, é uma forma de proteger patrimônio da pessoa idosa. Por último, gente, o regime de bens de participação final dos aquestos. Eu confesso que em 20 anos trabalhando com direito de família, seja como acadêmica ou como advogada, eu nunca vi um casamento sob esse regime de bens. Mas, no meu entendimento, para os padrões atuais da nossa sociedade, seria o regime mais adequado, porque ele junta elementos da separação de bens com o da comunhão parcial. Ou seja, durante o casamento, cada cônjuge tem o seu patrimônio próprio, ele administra por conta própria, da forma como ele deseja, mas no momento da dissolução, os bens adquiridos em conjunto, aqueles que foram pagos de qualquer forma pelos dois, são divididos como uma comunhão de bens, certo? Lá, durante a constância do casamento, cada um tem o seu. Aí depois, se houver um divórcio, a participação final nos aquestos garante uma divisão justa desse patrimônio. Gente, por mais que na hora de casar o sentimento seja só de união, alegria, aquele clima de felizes para sempre, é necessário que o casal entenda as responsabilidades que envolvem o contrato de sociedade conjugal. Por isso, é essencial que os casais conheçam todas as questões que envolvem esse compromisso. As questões patrimoniais são responsáveis pela maioria dos conflitos nos casamentos. Então, entendam como cada um lida com patrimônio e finanças para escolher o regime mais adequado para o casal. Eu sou a Daniele Biondo Crossetti e esse foi o nosso Direito ao Ponto de hoje. Mande seu tema, sua dúvida, sua sugestão, que aqui a gente explica para você de um jeito simples tudo o que você precisa saber sobre os seus direitos. Um grande abraço a todos, uma boa noite e até a próxima. Aqui na Rádio Cultura 930. A informação com mais